O mundo acordou com a notícia de o início de uma guerra. Multiplicaram-se as notícias, as imagens, os vídeos e os testemunhos que mostram um cenário que nos deixa, no mínimo, perplexos. A invasão da Rússia à Ucrânia pode ser motivo de uma ansiedade difícil de gerir. E é importante entender que, apesar de ser um acontecimento que não esperávamos, e que é muito complexo, é um acontecimento temporário. As guerras também terminam. O que nos resta é orar e estarmos atentos. E o mais importante, acalmar o coração e confiar na misericórdia divina e clamar ao Deus Todo-Poderoso para que Ele mobilize todos os seus anjos, arcanjos, santos e potestades para acabar com esses conflitos e nos ajudar a lidar melhor com essa situação. Fé em Deus. 5 razões para fazer terapia é o tema do vídeo de hoje. Olá, eu sou Maria Gatolin, mental coach e terapeuta. Sejam muito bem-vindos ao canal. Não se esquece de deixar um like, se inscreve no canal se você não é ainda inscrito, faz um comentário e te dou 2 segundos. Muito obrigada. Ao contrário do que se pode pensar, a terapia é recomendada para qualquer pessoa que deseja melhorar os aspectos emocionais em sua vida e não somente para quem tem algum tipo de transtorno mental. O terapeuta tem a função de auxiliar o paciente nas buscas por respostas, fazendo entender o porquê do surgimento de certos pensamentos e atitudes. O psicoterapeuta pode lhe auxiliar na promoção de saúde mental, independente do grau de adoecimento psíquico. Muitos esperam chegar a uma situação limite para buscar ajuda. Porém, pode-se diminuir muito o sofrimento se a pessoa, ao perceber certo sofrimento psicológico, como tristeza e angústia, buscasse ajuda com um profissional qualificado. Logo, o papel do psicólogo é criar uma facilitação para que a pessoa verbalize e tenha autoconsciência de si mesma. Vale lembrar também que a função do psicólogo não é só de dar conselhos, mas sim de percepções e caminhos de acordo com as situações. E vamos lá para as 5 razões. A primeira razão é livrar-se de dependência. Um dos motivos mais importantes para justificar o porquê de fazer terapia são os transtornos mentais, como muitas pessoas já conhecem. A terapia é altamente indicada para tratar tipos diversos de patologias clínicas, como a dependência química, a depressão ou a esquizofrenia. A prática auxilia na recuperação desse tipo de sofrimento mental permanente ou temporário. Muitas vezes, os psicólogos responsáveis pelas interações terapêuticas trabalham em conjunto com psiquiatras que podem receitar medicamentos se for necessário. A segunda razão é aumentar a autoconfiança. O medo do novo pode levar muitas pessoas a terem uma certa dificuldade a se adaptarem a novas situações, como uma mudança de cidade ou um trabalho, podem gerar grandes inseguranças e que são capazes de se transformarem em angústias, ansiedade e sofrimento. Para amenizar essas sensações e aumentar a confiança, o processo terapêutico entra como um trabalho que envolve diversos fatores para transformar os sentimentos negativos em positivos. A terceira razão, conviver com o medo. Inteligência e maturidade emocional são consequências positivas que algumas sessões de terapia podem trazer para uma pessoa. Alguém que convive com muitos medos e não sabe bem como lidar com situações do passado podem sofrer com isso, talvez sem se conscientizar. O medo pode ser utilizado para sermos mais cautelosos, porém, à medida que ele limita a qualidade de vida de uma pessoa, podemos ter um adoecimento. É fundamental podermos nos aproximar desse limitador e pensarmos qual o papel que ele ocupa na minha vida, para então podermos saber
como mudá-lo. A quarta razão, lidar com sentimentos. Ocasiões que têm relações com o luto ou com separações, por exemplo, são bastante delicadas pelo fato de deixarem marcas emocionais em alguém que vivenciou algumas delas. Perder uma pessoa querida ou se separar de alguém após muitos anos é geralmente muito doloroso. Muitas pessoas não conseguem superar esse momento nas suas vidas, né? E logo, um profissional terapêutico pode ajudá-las a seguirem as suas vidas e com as mudanças que podem vir a seguir. Uma mágoa pode surgir após muito tempo por um fato que ocorreu anos atrás. Isso pode abalar a vida dessa pessoa, que ao fazer terapia aprenderá a conviver com a sua própria história e ainda poderá aproveitar novas possibilidades que surgirem. A quinta e não menos importante razão é criar relações saudáveis. Não é preciso de um motivo bem definido para fazer terapia. Se alguém deseja se relacionar com si mesmo ou com outras pessoas, isso já é um motivo suficiente para fazê-la. Muitas pessoas são inseguras em certas áreas da vida, outras são tímidas e carregam sentimentos de culpa sem motivos aparentes. Com a terapia, essas pessoas conseguem se tornarem conscientes de que o aprendizado é constante em relação à autoaceitação e ao autocrescimento e ao desenvolvimento geral como ser humano. Quando procurar por ajuda? A saúde mental é responsável pela saúde mental daquilo que uma pessoa vive. Se existe uma ou mais áreas da vida que não vão bem, é bem provável que existam fatores internos que precisam serem repensados. Estes podem desencadear diversos sentimentos negativos, como mudanças repentinas de humor, ansiedade e até distúrbios alimentares. Os transtornos mentais podem ter vários desencadeadores e sintomas como tristeza, ansiedade, culpa. Se você tem algum desses sintomas, certamente um bom psicólogo poderá auxiliá-lo. No momento em que uma pessoa, com o auxílio de um psicólogo, começa a fazer terapia, ela começa a criar novas atitudes e comportamentos que começam a desenvolver a felicidade, confiança em si mesma, controle sobre as relações próximas e seus pensamentos. Saiba identificar os principais sinais que indicam a necessidade de fazer terapia. A depressão provoca uma tristeza de modo prolongado e a perda de interesses nos prazeres diários. Ela é considerada um transtorno de humor que afeta como uma pessoa se sente, pensa e se comporta, o que pode levar a vários problemas emocionais e físicos. Muito longe de ser um sinônimo de fraqueza ou frescura, a depressão merece atenção e pode ser melhor identificada com a terapia, que é realizada de acordo com as necessidades de cada pessoa. Muitas pessoas se acostumaram com o sofrimento, mas no caso da depressão, alguns acham até bonito, quase romanceiam um temperamento melancólico. Mas não é bonito, gente. A depressão também pode matar. A ansiedade. A vida acelerada e corrida pode causar uma ansiedade em vários momentos, porém, quando esses sentimentos começam a se identificar, pode ocorrer um transtorno de ansiedade e até levar à síndrome do pânico. A ansiedade pode ser um problema central de um paciente, mas pode ser mais um sintoma dentro do seu processo de adoecimento. Pode, por exemplo, aumentar o início de um surto na esquizofrenia, ou seja, uma ansiedade elevada indica um adoecimento psicológico. Não adianta se automedicar ou camuflar o sintoma, e nem muito menos se acostumar com ela. Temos sim que nos conhecermos para saber o porquê da ansiedade e como lidar com a causa na nossa vida. Não adianta ir pelo que o vizinho sente. Temos que buscar na psicoterapia, no nosso íntimo, o que nos aflige e utilizar recursos disponíveis na ciência para melhorar, como a acupuntura, massagens, exercícios físicos, meditação e, se necessário, medicação prescrita por um psiquiatra. Transtornos de humor. Existem vários tipos de transtornos de humor, que incluem os depressivos e os bipolares. Geralmente as pessoas com esses tipos de transtornos apresentam
picos de humor, se tornando eufóricos ou depressivos. Com isso, uma pessoa pode se afastar de pessoas queridas ou se sentir facilmente distraída. A terapia entra como um fator de controle nesse sinal, sendo eficaz para modificar pensamentos negativos e estimular os positivos. Distúrbios alimentares. Os distúrbios alimentares geralmente trazem consequências sérias para o organismo e para a saúde mental. Transtornos como a bulimia nervosa e a anorexia nervosa são consideradas doenças biopsicossociais, ou seja, envolvem diversos fatores que podem ocasionar o seu desenvolvimento. A terapia entra como um tratamento de reeducação e transformação, de modo a resolver e a reduzir comportamentos compulsivos. A psicoterapia e a terapia familiar também são importantes, variando de acordo com o quadro clínico de cada pessoa. Espero de coração que você tenha entendido a importância de fazer terapia e como ela contribui para a sua saúde mental. E vamos ajudar outras pessoas a entender melhor sobre o assunto, compartilhando esse vídeo nas redes sociais, deixando o seu like e um comentário. E se você não é ainda inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Assim você não perde os próximos vídeos e o algoritmo, entende que esse vídeo é relevante. Me ajuda, é de graça, gente. Leva só uns minutos. Muito obrigada. Esse vídeo foi sugerido pela Márcia, porque ela me perguntou, a minha seguidora, ela perguntou: Maria, mas quem é que tem que fazer terapia? E quando? E por quê? E eu tô respondendo a Márcia, por quê?